Na verdade, a minha carreira como atleta, né? Considero que foi uma carreira... Joguei em clubes médios, não fui um atleta de ponta, sempre rodei para clubes menores, né? Então, acho que lá pelos meus 28, 29 anos, já comecei a pensar nesse outro lado, né? Do que seria depois da minha carreira, porque eu sabia que eu não teria uma carreira tão longa, né? E a partir dali, principalmente quando eu comecei a trabalhar com alguns técnicos em especial, comecei a ter mais uma atenção à parte tática, até por ter sido um ex-zagueiro, né? Considero que o pessoal que joga no sistema defensivo tem um olhar mais tático sobre o futebol e também pela minha liderança, né? A maioria dos clubes diversos clubes que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de ser capitão, então sempre exerci esse papel de liderança, né? Junto aos atletas, comissão técnica, diretoria, até em alguns casos com o próprio torcedor. E quando eu bati a casa dos 30 anos, eu já via que fisicamente eu não conseguia mais desempenhar aquele mesmo futebol, principalmente na parte física, né? E comecei a me aproximar cada vez mais dos treinadores que eu trabalhava. E assim foi. Mas de fato foi assim, no ano de 2018, quando eu retorno, né? Jogo um campeonato estadual, um campeonato catarinense, eu decido parar. E aí eu tenho minha primeira oportunidade para fazer um estágio no Caxias, né? Em 2018. Eu faço esse estágio e aí quando eu começo a viver esse dia a dia da comissão técnica, eu começo a ver que é até mais prazeroso do que a carreira de atleta. E ali foi a mudança de chave. Por que eu digo isso? Porque logo depois que eu faço esse estágio, eu não consigo naquele momento ter um emprego numa comissão técnica e recebo um convite para continuar jogando num clube lá do Rio Grande do Sul, no Aimoré, que é o clube da minha cidade, que na época era um clube da primeira divisão do Campeonato Gaúcho, e eu retorno para jogar. Então eu passo lá praticamente 3 meses como estagiário, digamos assim, e volto a ser atleta. E aí quando eu volto a ser atleta, eu falo, cara, já deu, não é mais o que eu quero. Eu tenho ainda um contrato ainda de mais 8 meses para ser atleta e acabo recebendo o convite para virar auxiliar técnico da casa no Caxias e aceito sem mesmo saber o salário, né? E depois que a gente aceita, que eu peço a demissão como atleta, falo que vou aposentar, que eu sento para conversar sobre o meu contrato e a gente tem até um susto, porque a relação de salário naquela época, eu que tenho um cara que sou pai de família, tenho os 2 filhos, né? Casado, então a gente teve uma diferença muito grande, mas numa decisão conjunta com a minha família, mesmo que essa diferença financeira naquele momento de um salário de jogador para um de auxiliar técnico era muito grande naquele momento, eu decido que era o momento mesmo de parar, mesmo que teria essa dificuldade. Graças a Deus eu tomei essa decisão acertada, né, de ir para esse lado e estou muito feliz na função que eu exerço hoje. Eu considero que a gestão das pessoas, né, é o que mais me atrai, mas é o que mais dá trabalho também. Eu costumo dizer, tu dá o treino, hoje é a parte mais fácil. Claro que, eu costumo dizer, hoje qualquer um pode dar treino, né? Isso aí é a parte mais... Só que tu tem que entender de dar o treino, né? Saber por que tu tá dando treino, não é simplesmente... É o que eu falei na minha apresentação aqui, né? Eu não posso trazer tudo que eu fiz no Amazonas, tudo que eu fiz lá no Caxias, né? Porque eu tive conquista no Caxias, tive conquista no Amazonas. Eu não posso simplesmente pegar os meus treinos, pegar as minhas ideias, colocar aqui no Vila, porque não vai dar certo, né? A gente precisa entender qual é o tipo de trabalho que esse grupo vai ter uma aceitação. Eu não digo aceitação do atleta querer fazer, é a questão técnica do atleta e física, né? Tem determinados treinos que eu fiz lá no Amazonas que eu não posso repetir aqui no Vila, porque é uma característica totalmente diferente. Lá eu tinha jogadores de um perfil, aqui eu tenho de outros. Isso não quer dizer que lá era melhor ou que era pior, né? Mas então, assim, esse feeling o treinador tem que ter, porque não é simplesmente dar o treino. Mas quando eu, voltando, né, para a minha resposta inicial, porque a gestão, e quando eu falo gestão é porque envolve todo o clube, né? Não é só os atletas, né? Hoje dentro de um clube, a importância de todas as pessoas que fazem o clube, não é só os jogadores. Se fosse só os jogadores, beleza, mas não, né? Envolve tudo, desde o presidente, desde o staff, desde as tias da cozinha. Acho que todo esse contexto, ele é importante, fundamental para o clube ser vitorioso. Só os atletas fizerem a parte dele, as coisas não vão ser resolvidas. E o treinador, de certa forma, ele se envolve em todos os setores do clube, né? Porque tudo que gira no clube vai até o jogador, né? O jogador é o, digamos assim,
a cereja do bolo, né? Todo mundo no clube prepara tudo para o grande momento, que é o dia do jogo, né? E por isso que os atletas eles têm que estar sempre ter esse suporte principal. Mas falando dos atletas, o porquê da gestão, né? Porque tu também na tua pergunta, tu foi muito feliz, né? Tem os que jogam e os que não jogam, né? Então eu costumo dizer, sempre ali tem 11 atletas que estão muito satisfeitos com o treinador, né? Tem aqueles 5, 6 ali que estão mais ou menos, né? Porque estão entrando nos jogos. Tem aqueles que ficam no banco, que não entram, e tem aqueles que nem vão para o jogo. Então, assim, nós como comissão técnica, eu como treinador, a gente tenta, de certa forma, atender a todos os atletas e muitas vezes dar mais atenção até aquele atleta que não está jogando, porque tu pode ter certeza que, e eu te digo agora, com certeza, um jogador que hoje não vai iniciar como titular do Vila, pode ter certeza que em determinado momento do ano ele vai ser decisivo, ele vai estar jogando um jogo decisivo, ele vai estar jogando uma final, ele vai estar jogando um jogo de acesso. E é isso que a gente tenta como gestor do processo, como, vamos dizer assim, não gosto de falar a palavra comandante, porque aqui tem vários comandantes, né? Não é só o treinador, mas a gente sabe que a figura do treinador é muito importante. A gente precisa inserir isso na cabeça do atleta, né? Que ele é peça muito importante dentro desse processo, independente se hoje ele não está jogando, mas pode ter certeza que em determinado momento ele vai ser muito importante dentro do clube. Mas isso do DNA do Vila, vamos dizer assim, é muito do que eu acredito sobre o futebol, né? Aí entra a questão também da escola gaúcha, né? Muitas vezes, até achei que a pergunta viria para o outro lado, porque muitas vezes me perguntam, o que tem a escola gaúcha? Eu não sei responder o que tem, né? Eu sei que, graças a Deus, tem surgido muitos técnicos, né? Os últimos treinadores aí praticamente da seleção brasileira, por um longo tempo aí foram gaúchos, né? Nesse momento não é, porque também tem um grande treinador que está lá, que é o Dorival, mas eu não sei dizer o porquê. Agora, do que eu acredito, do que talvez venha da cultura gaúcha, a cultura gaúcha tem essa questão de muita raça, de muita entrega, né? Hoje talvez vem se perdendo um pouco assim, mas se for olhar os times mais vitoriosos lá de Grêmio, de Internacional, de anos atrás, eram times que tinham essa alma copeira, como se diz lá no Rio Grande do Sul, e isso aí eu trago nos meus trabalhos. A gente acredita muito nessa questão de intensidade, de muita entrega dos atletas. Concordo plenamente do que tu falou sobre o que a torcida do Vila pensa também. Não abro mão de o jogador ter qualidade, não abro mão de o time saber o que faz com a bola, não abro mão de nós abdicarmos do jogo, vamos abdicar do jogo, de entregar a bola para o adversário, não abro mão disso. Eu acho que o Vila hoje, pela grandeza que tem, pela camisa, pela estrutura e principalmente pela torcida, o Vila precisa ser o protagonista do jogo. Agora, isso não quer dizer, a gente tem esse cuidado com o atleta de não confundir, né? Tu vai ter um time com muita qualidade e não vai ser um time intenso, um time que vai disputar, que vai competir, que vai ter muita garra, muita disposição, que é o que o torcedor gosta. Então eu tento sempre, dentro dos meus trabalhos, equilibrar muito isso, né? Então a gente divide muito jogar e marcar, estar com a bola e estar sem a bola. Não tem como eu já joguei contra o Vila, sei a força que tem o torcedor, eu não posso entregar um time apenas que vai jogar, que vai ser um time que vai só ter a bola, não. Então, assim, quando eu recebi o convite do Vila, veio a calhar tudo o que eu penso de futebol, né? Porque quando tu trabalha em determinados lugares, tu tem que se adaptar. Eu não sou um treinador que vou chegar num clube e vou colocar só as minhas ideias e esqueço aquilo que tem de DNA do clube. Por exemplo, eu vinha de uma cultura gaúcha, de muita organização, de muita responsabilidade defensiva, passo para o Amazonas. E no Amazonas eu consegui fazer lá praticamente no início de Série D tudo que eu tinha de ideia, porque era um clube novo, então eu tinha essa total liberdade, mas depois eu vou para o futebol nordestino, que aí precisa que seja só atacar, eles não querem organização defensiva, eu não posso ter futebol nordestino, no clube que eu estava, tu não pode ter um lateral mais de comportamento defensivo, precisa ser laterais agudos, né? Então assim, não que a gente teve dificuldade, mas não é o que a gente entende. Tem que ter um time equilibrado. E o Vila, eu já acompanho o Vila há muito tempo, principalmente, e comecei a acompanhar o Vila, principalmente ali em 2019, 2020. E por que o 2020? Porque o 2020 é quando eu começo em 19 e 20, eu viro treinador, né? Meu primeiro grande trabalho no Caxias, que a gente foi vice-campeão, e o Vila está disputando aquela Série C, e eu, por estar no mercado naquele momento, teve trocas do Vila, desde aquela época eu já pensei, quem sabe, né? Porque eu fiz um bom gauchão e naquele momento lá até pensei. Até o Yuri, que hoje é coordenador, foi meu atleta lá em 2020, ele se destaca no Caxias e vem para o Vila. Então, desde aquele momento lá, o Lacerda já
da minha parte, já começou um namoro com o Vila, né? Pô, é um clube que... E eu acompanhei aquela Série C, o Vila fez uma campanha, chegou, acho que na fase final, teve uma oscilação, acho que até teve uma troca de técnico, né? Então, para ver como eu acompanho, aí vem o Márcio Fernandes, se eu não me engano, acho que saiu o Bolívar, tô certo, né? Sai o Bolívar, chega o Márcio e sobe. Então, para vocês verem que eu já estava ligado no Vila desde 2020. Então, não sei se do Vila surgiu, mas o meu interesse em treinar o Vila, ele já vem lá de 2020, né? E aí, quando eu recebo o convite, poderia estar falando, não, mas realmente a nossa campanha no Amazonas foi uma campanha sólida, realmente apareceram outras situações que a gente estava conversando e analisando, mas quando apareceu o Vila, foi muito rápido. É uma ligação e a gente já definiu a vinda para cá. Ótimo, ótimo. Para mim digamos assim, o casamento perfeito, né? Porque eu tenho 5 anos como técnico, né? Então essa gana de trabalhar, de vencer, de conquistar, acredito que pelo período que eu já tenho, consegui alguns objetivos, mas que eu penso em dar voos muito maiores e eu sinto que eu tenho uma responsabilidade muito grande. E eu me sinto muito confortável com essa responsabilidade. Tenho certeza que é o maior desafio da minha carreira, de estar hoje no Vila, mas me sinto muito preparado para isso. E a responsabilidade, quando eu digo, é porque junta exatamente o que tu falou, né? A fome do Vila com a fome do Lacerda, né? Por que eu digo isso? Porque o Vila, ele vem 2 anos, na minha opinião, fazendo campanhas muito boas, principalmente a de 2023, onde chega no último jogo para garantir o acesso, né? Eu não estou dizendo que a de 24 não foi muito boa também, acho que faltou ali, de repente no final ali, né? A arrancada final, mas faltou pouca coisa, detalhes. E sempre e aí tu pode, não vou citar nome de clubes aqui, mas a gente tem diversos exemplos de clubes que hoje estão consolidados na Série A, um exemplo só que é o Fortaleza, e a gente sabe o quanto tempo o Fortaleza demorou para chegar, né, sair da Série C, e aí eu vejo o Vila ali batendo na porta da Série A, batendo na porta de ser um campeão goiano e não conquistou. E agora o Vila vem e apresenta essa estrutura que hoje tem aqui, né? E aí muito mérito da diretoria, principalmente, né, do presidente Hugo e de toda a sua diretoria, os seus parceiros nisso aí. Então, assim, o Vila já vinha com uma fome absurda, na minha opinião. Aí, para alimentar mais isso, eles vêm, oferecem toda essa condição para o atleta hoje, um CT top, um CT de Série A de Campeonato Brasileiro. Hoje o Vila é um clube em termos estrutural de Série A de Brasileiro. Isso aí você pode perguntar para qualquer treinador, qualquer profissional da área. O Vila tem hoje um CT de Série A. E aí traz um treinador, né, que também tem essa fome de chegar, de conquistar. Então tenho certeza que, claro que não é fácil, é que a gente está trabalhando muito, mas a gente conseguiu montar um grupo extremamente competitivo e digo mais, a gente juntou um clube que quer um treinador, uma comissão, né? Uma comissão, não só o Lacerda, mas toda a comissão, a minha comissão, os que chegaram comigo, né? O João Antônio, o Matheus, com o pessoal da casa, com o Junão, que também chegou, né? O fisiologista, e com todo o staff que já tinha na casa, e principalmente conseguiu montar um grupo com atletas que buscam ser vencedores. É uma coisa que eu falei no primeiro dia, a gente não pode passar pelo Vila e não deixar um legado e não ter uma conquista. A gente precisa, nesse ano, deixar um legado e, principalmente, ter uma conquista. Show de bola. Obrigado. Valeu?